graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Que bom estarmos na casa do nosso Deus, reunidos com um só propósito, de louvar, glorificar e bendizer o nome do nosso Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 125. Que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faz o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Versículo 1 desse salmo, que tem por título Fé Inabalável, diz: os que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não se abalam, firme para sempre, ou que permanece para sempre. Que nós possamos estar com os nossos olhos voltados para o Senhor. Nós possamos estar com os nossos olhos fitados no nosso Senhor, aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que é o nosso Deus, aquele em quem nós devemos depositar a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança, né? Sem olhar para os homens, sem olhar para as adversidades, mas que nossa fé possa estar firmada no autor e consumador dessa fé, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Firme para sempre. Que nós possamos confiar em todo o tempo no nosso Deus. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Soberano Deus, eterno Pai, te louvamos, te bendizemos, glorificamos o teu nome, porque entendemos que só o Senhor é Deus e que não há outro Deus além de ti. Queremos, ó Deus, nessa noite declarar a nossa confiança em Ti, Senhor, e depositar a nossa confiança, a nossa esperança em Ti, ó Deus, compreendendo que o Senhor é o Criador e sustentador de todas as coisas, aquele que tem o controle de todas as coisas na palma das mãos. Queremos, ó Deus, nessa noite também render graças ao Senhor, ó Deus, de todo o nosso coração, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Mesmo, ó Deus, diante das lutas, das adversidades, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem, ó Deus, renovado as nossas forças, tem renovado, ó Deus, a nossa fé e a nossa esperança em Ti. Isso é motivo de gratidão, isso é motivo de alegria. Ó Deus, queremos nessa noite agradecer ao Senhor pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Senhor. Queremos agradecer de uma forma especial pela salvação em Cristo Jesus. Essa salvação que nos permitiu reconciliação com Deus. Por isso temos paz com Deus e paz em Deus. Por isso nós te louvamos e te bendizemos, Senhor. Pedimos a Ti perdão pelos nossos erros, perdão, Senhor, pelas nossas falhas, porque somos, ó Deus, pecadores e carecemos do Teu perdão sobre nós. Limpa-nos, ó Deus, limpa o nosso coração, limpa a nossa mente, em nome de Jesus Cristo, a fim de que venhamos, ó Deus, viver, ó Deus, em conformidade com a Tua palavra, a fim de que venhamos viver, ó Deus, os propósitos do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, nos limpa a cada dia, nos santifica para o louvor da Tua glória. Ó Deus, e nessa noite, quando aqui nos encontramos reunidos em Teu nome, que o Senhor possa receber o nosso louvor, que o Senhor possa receber a nossa adoração, Senhor, como oferta agradável a Ti, como cheiro suave. Ó Deus, e que em nome de Jesus o Senhor possa, Deus, de forma graciosa, ministrar os nossos corações, ministrar, ó Deus, a cada coração aqui presente, em nome de Jesus, para o louvor da Tua glória. Assim te oramos e te agradecemos.
seja o nosso Deus. Vamos ficar de pé, vamos adorar o Senhor com o nosso melhor, celebrar Ele com alegria, porque mesmo em meio às lutas e às adversidades, o Senhor é conosco. Amém? Sua
Tu és a nossa fonte de esperança, Tu és a nossa fonte de alegria. Por isso nós seremos por mais de Ti, desejamos mais de Ti, Senhor Deus. Só Ele sabe para onde vai. Quer estar no vento, ser conhecido pela Tua vontade. O vento sopra, só Ele sabe para onde vai. Quer estar no vento, ser conduzido pela Tua vontade. Sopra sobre mim o Teu querer, leva-me na nuvem da unção. Eu quero estar contigo até chegar ao lugar da Tua habitação. Sopra em mim vento do Espírito, contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vens, nem sei pra onde vai, só sei que eu quero ir. Sopra em mim vento do Espírito, contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vens, nem sei pra onde vai, só sei que eu quero ir. Vento do Espírito, sopra em mim. Espírito Santo de Deus, aquece os nossos corações. O vento sopra, só Ele sabe para onde vai. Quero estar no vento, ser conduzido pela Tua vontade. Sopra sobre mim o Teu querer, leva-me na nuvem da unção. Eu quero estar contigo até chegar ao lugar da Tua habitação. Sopra em mim vento do Espírito, contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vens, nem sei pra onde vai, só sei que eu quero ir. Sopra em mim vento do Espírito, contigo eu quero ir, Senhor. Eu não sei de onde vens, nem sei pra onde vai, só sei que eu quero ir. Vento do Espírito, sopra em mim. Oh Espírito Santo de Deus, direcione-me pela Tua vontade, direcione a fazer a Tua vontade, direcione-me pelo propósito, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Sejamos direcionados pelo Espírito Santo de Deus a fazer sempre a vontade do nosso Senhor, a agradá-lo, a viver inteiramente, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar cantando mais um canto.
Enquanto isso, você pode cultuar o Senhor, o seu dízimo, a sua oferta nessa noite. Passamos dessa canção, oração. Ó Senhor Deus, guarda o nosso coração, guarda a nossa mente. Em nome de Jesus, queremos viver para o Senhor.
seja o nosso reino. Em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Graças a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Amém? Todos abriram? Diz assim a palavra do Senhor. Saulo respirava ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhes pediu carta para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, o levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando pela mão, levantaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhes mostrarei quando lhes importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperasse a vista e fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos, e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus.
Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para que aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Discorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram de noite e, colocando num cesto, desceram pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregava ousadamente em nome de Jesus. Estava com ele em Jerusalém, entretanto, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenitas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isso chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. Verso 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia e Galiléia e Samaria, identificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, bendito seja o teu nome. Tu que és digno de todo o nosso louvor e de toda a nossa adoração. Mais uma vez somos gratos a Ti, ó Deus, por estar na Tua casa, por poder fazer parte desse corpo, por poder, ó Deus, estar junto com esses irmãos. Ó Deus, bendito seja o Teu nome, é privilégio e dádiva do Senhor para conosco. Ó Deus, nós louvamos o Teu nome por isso. Ó Deus, entregamos a Ti os nossos louvores e as nossas ofertas diante do altar do Senhor. Que o Senhor receba, ó Deus, como sacrifício agradável a Ti. Ó Deus, receba as nossas ofertas que foram entregues em gratidão ao Senhor. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor ministre aos nossos corações por intermédio da Tua palavra. Que o Senhor fale conosco, pois a Tua palavra, ela não volta vazia. Por isso, ó Deus, nós cremos que sairemos daqui edificados. Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. O texto que nós lemos conta ali um breve relato da história de Paulo, que ainda era chamado de Saulo, né? Antes da conversão dele, ainda chamava ele de Saulo, e aqui é um relato breve da conversão dele. O texto diz que ele desejava, ele era perseguidor da igreja, e ele desejava prender, se possível, matar os irmãos. Na morte de Estevão, ele era o jovem que estava lá, e consentindo com aquilo, e gostando daquilo. Quando ele viu Estevão sendo apedrejado, ele gostou do que ele viu. Ele andava como um leão feroz atrás dos crentes daquela época, buscando para prender. E ele tinha autorização das suas autoridades maiores. E o texto diz que quando ele recebeu mais uma autorização para ir até Damasco, e se encontrasse alguém, homem ou mulher, naquele lugar, ele pudesse prender, ele estava com a carta ali na mão, a autorização na mão, para quem quisesse. E o texto diz que naquele momento, ele aparece uma luz vinda do céu, ele se prostra, ele cai no chão, e ele, não enxergando nada, confuso, sem entender nada, ele ouve uma voz do céu dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues?
E ele pergunta: quem é, Senhor? E quem responde é o Senhor Jesus. Ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. A partir daquele momento, irmãos, houve algo na vida de Saulo que mudou para sempre o destino da sua história. E é sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos, porque esse texto, ele revela que Deus, ele é soberano na salvação. Ele é irresistível na sua graça. E ele é fiel em seus propósitos. Portanto, esse texto está dividido em 3 partes. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos esses 3 pontos aqui que nós podemos aprender nessa noite. Amém? A primeira parte que nós podemos aprender nesse texto, está lá do verso 1 ao verso 9, fala muito sobre a soberania de Deus. O texto diz que Saulo, vai ter horas aqui, irmãos, que eu vou falar Saulo, que eu esqueço, mas é Saulo, o texto está falando ainda de Saulo, é o momento da conversão de Saulo. E Saulo, a Bíblia diz no verso 1, a gente pode ver logo no comecinho, que Saulo respirava ameaças e mortes. Mas aí a gente pode ver, irmãos, que esse texto mostra a determinação de Saulo para destruir a igreja. Aqui mostra a determinação de Saulo para perseguir a igreja, para acabar, aniquilar com essa história de Jesus Cristo. Aqui a gente vai ver, irmãos, que Saulo, um religioso, ele era zeloso pela lei, ele era judeu, fariseu de fariseus, instruído aos pés de Gamaliel, um grande líder da época, e aqui a gente vai ver que ele era zeloso pela lei. Mas só que a gente vai ver aqui que Saulo, ele era cego espiritualmente. A visão acerca de Jesus, que ele fica cego ali, é para demonstrar só um reflexo do que ele é espiritualmente. E aí o texto diz que ele vai andando nesse caminho de Damasco, respirando, como o texto diz no versículo 1, respirando ameaças e mortes. O texto diz que do verso 3 ao 6, no caminho para Damasco, Saulo é interrompido por uma luz, e a Bíblia diz que essa luz é celestial, vinda do céu. E ele ouve a voz do próprio Cristo. E aqui, irmãos, nós podemos ver a soberania de Deus, que Deus escolhe quem quer, na hora que quer, aonde Ele quiser. Da mesma forma que Ele escolheu você aqui nesse lugar. Ele nos escolheu no momento em que Ele quis, do jeito que Ele quis. Ele moldou e tem moldado as nossas vidas de maneira tal que nós já não somos mais como nós éramos. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele é soberano no nosso chamado. Ele chama quem Ele quer. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus, Ele diz que a todos, a quanto ao Pai lhes entregou, de maneira nenhuma Ele lançará fora. Ele deixará abandonado. Deus é soberano para escolher. Deus já nos escolheu desde a fundação do mundo. A Bíblia diz que o livro da vida já está escrito. Amém? E é interessante que Jesus, ao falar com Saulo, ele faz a seguinte pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aqui, irmãos, nós aprendemos mais uma coisa: que quando alguém persegue a igreja, quando alguém nos persegue, ele não está perseguindo a nós, ele está perseguindo a Jesus Cristo. Porque o texto diz que ele perseguia quem? Os crentes. Ele buscava quem pudesse prender os crentes, se possível até matar esses crentes, na tentativa de calar a voz do Evangelho, na tentativa de acabar com a igreja. E aí Jesus chega perante ele e fala assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele está dizendo, em outras palavras, ele está dizendo assim: porque você não está apenas perseguindo a minha igreja, Saulo, você está me perseguindo. Irmãos, aqui nós aprendemos algo valioso, porque muitas vezes, irmãos, quando o Senhor nos converte, quando Deus muda a nossa história, muitas vezes sofremos a oposição do mundo.
Nós somos perseguidos no nosso ambiente de trabalho, nós somos criticados dentro da nossa família, somos perseguidos. Quantas vezes nós não já ouvimos, agora é crente, depois fez o que fez, agora quer se chamar, quer ir para a lei de crente. Quantas vezes a gente já ouviu essa expressão? Quanto mais ruim a gente era, é que o povo vai falar. Agora quer ser crente. Fez o que fez, agora quer dar uma de crente, quer ser melhor que os outros. É assim que a gente ouve. A gente vai sofrer oposição dentro da nossa casa, no nosso ambiente de trabalho. Se a gente for permanecer fiel a Deus, não tomando a forma do mundo, lá fora, a gente vai ser perseguido. Nós vamos ter a nossa fé muitas vezes sendo afrontada todos os tempos, em todo o tempo. Mas uma coisa é certa, irmãos, não vai passar despercebido de Jesus, porque não é a nós que eles estão perseguindo. Não é sobre nós que simplesmente recebe a oposição. É acerca de Cristo. É a Cristo que eles estão perseguindo. Portanto, não vai passar impune e nem vai passar despercebido de Deus. Apenas continua no propósito. Fica firme, porque Deus está no controle e Ele está enxergando essa perseguição. Amém? E aí o texto diz que quando Jesus fala assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí Saulo vai e responde: quem é, Senhor? E aqui nós aprendemos outra coisa. Porque o texto vai dizer, o texto não vai dizer que Paulo era um homem valente, um homem cheio de si, ancorado, firmado na sua religião. Eu sei o que eu estou fazendo, eu conheço o Velho Testamento, eu sei o que eu estou fazendo certo para agradar a Deus Todo-Poderoso. Eu vou perseguir os crentes, eu não estou fazendo certo. E aí o texto diz que quando Jesus fala com ele, engraçado, é como se é igual a gatinha lá de casa. Tem uma gatinha lá de casa que ela está muito mimada. Eu fiquei sabendo que esse negócio é coisa de mimo. Quando ela está lá fora e ela fica muito tempo lá fora e ela quer entrar ou quer ver a gente, ela fica miando alto. E tem hora que parece que só falta falar o nosso nome. E é engraçado que ela está lá, miau, miau, miau. Quando você abre a porta, ela faz miau. Irmãos, é como se Saulo tivesse feito isso. Está lá, miau, miau, latindo, ou latindo igual um cachorro valente. E quando aparece um cachorro maior dá uma latidinha fina. E aqui, Saulo, ele fala assim: quem é, Senhor? O homem valente já se torna um servo aqui. Já se torna um servo. Ele fala assim: quem é, Senhor? Aqui, irmãos, mostra que Paulo reconheceu inicialmente o reconhecimento aqui da autoridade de quem fala. Ele reconheceu que não era um qualquer que estava dizendo para ele ali, que não era coisa da cabeça dele. Ele reconheceu que ali de fato existia alguém que era maior do que ele, que fez cair por terra toda aquela empáfia da religiosidade. Ele fez ali, a voz de Jesus, ela despedaçou o coração de Saulo, fazendo ele se tornar ali agora um servo, que ele chama Jesus de Senhor, imediatamente, automaticamente e espontaneamente. Quem é, Senhor? Saulo reconhece a autoridade de Cristo ali naquele momento, irmãos. E aí agora esse homem que se sentia, como a gente diz por aí, né, com a bola cheia, cheio de si mesmo, ancorado na sua religião. Agora, já no verso 8 ao 9, o texto vai dizer que ele está humilhado, sendo amparado. Ele que vinha com poder e autoridade, agora está amparado, sendo levado, cego, dependente dos outros. Eu fico imaginando, irmãos, porque normalmente uma pessoa que fica cega, ela vai perdendo a visão gradativamente. E aos poucos ela vai acostumando com o ambiente. Eu vejo ali minha avó, que ela só deve ter 10 a 15% da visão de um olho. E quando foi a cirurgia dela seria uma cirurgia de risco. E eu, juntamente com o doutor, conversei. A minha interpretação era a mesma do doutor. Eu falei: doutor, se ela já está praticamente cega e o caminho dela é cegueira total, eu acho que vale a pena fazer essa cirurgia.
Ele falou assim, fazer logo do olho melhor, porque existe uma chance dela enxergar um pouco melhor. Então fazer logo essa cirurgia, porque se ela perder o olho, não tem muita coisa para perder. Ela está enxergando 15% hoje depois da cirurgia, mas ela não enxergava nem 10%, ou 5%, ou quase nada mais. Porque depois que ela sai da cirurgia, irmãos, eu até chorei na hora, porque ela vinha lendo as placas. Um dia depois da cirurgia que tirou o curativo, ela vinha lendo as placas na estrada. Só que aconteceu um episódio antes que eu falei, meu Deus do céu, se ela perder totalmente a visão vai ser difícil demais. Porque quando ela operou, tapou os olhos dela. Ele tapou os olhos dela. E aí ela teve que ser levada, amparada pelos braços, porque agora aquele pouquinho que ela enxergava, nem isso mais estava enxergando, no primeiro dia de cirurgia. E eu vi a dificuldade para caminhar, para colocar ela nos cantos, para ela se colocar no carro. Eu falei, meu Deus do céu, agora imagine Saulo que está ali, todo cheião, e ele vai caminhando de uma hora para outra, a sua vida muda completamente. Ele é agora amparado, aquele homem que está cheio de empáfia, que está querendo perseguir os cristãos, que está querendo matar cristãos, ele agora levanta, humilhado, amparado pelos outros, cego, sem conseguir enxergar um palmo à sua frente, dependente dos outros. Aqui, irmãos, nós aprendemos algumas coisas. Primeira coisa, que a conversão é sempre uma obra soberana do Senhor, é sempre uma obra soberana de Deus. Aqui, o Evangelho, irmãos, é diferente da religião. A religião que vem de religião, é uma tentativa do homem se ligar a Deus novamente. Lembra que lá no começo o homem foi separado de Deus por causa do pecado? A religião surgiu no intuito de querer ligar-se a Deus novamente. É a busca do homem a Deus. O Evangelho não, é Deus em busca do homem. Se você está aqui nessa noite, se você crê em Jesus Cristo como um suficiente Salvador da sua vida, se você crê que Deus é Deus em todas as coisas, e Ele está acima de todas as coisas, que Ele é que tem autoridade para te levar para o céu, saiba que essa visão, esse pensamento não é seu, foi o Espírito Santo de Deus que habita agora em você, que lhe deu essa compreensão, irmão. Isso é privilégio seleto. A Bíblia diz que são poucos os que recebem essa mensagem e recebe e aceita como um sim. Porque são poucos, nós somos um grupo seleto que Deus escolheu desde a fundação do mundo para sermos santos, irrepreensíveis, sermos chamados filhos dele, e um dia reinaremos com ele, e um dia o veremos face a face. Nós fazemos parte desse povo, irmãos, e isso aqui é uma obra promovida por Deus soberanamente. É Deus quem nos escolhe com o seu propósito. Amém? Outra coisa é que, assim como Saulo foi confrontado, aqui, irmãos, a gente pode ver Saulo vendo todo o seu conhecimento, toda a sua dedicação à sua religião, toda caindo por terra. Ele é confrontado por aquilo que ele acreditava. Jesus o confronta e o constrange. E nós também precisamos refletir, irmãos, se há áreas da nossa vida que nós precisamos permitir que caia por terra todo conceito errado, equivocado, toda prática equivocada, errada, que a gente precisa, às vezes a gente tem mantido isso no decorrer das nossas vidas, e que a gente precisa deixar isso em nome de Jesus. De uma hora para outra, Paulo viu todo o seu conhecimento cair por terra. O seu conhecimento, como ele diz até assim, considerando como estrume. Nós aprendemos aqui, irmãos, que a graça de Deus, ela é irresistível. Não há quem possa resistir quando a graça do Senhor se manifesta a um homem, por pior que ele seja, por quão mau caráter ele seja, não importa a situação em que ele se encontra na sociedade, a graça do Senhor é irresistível. Quando Ele chama, não se pode resistir. Quando o Senhor me chamou e chamou a você, nós não podemos resistir. Nós não podemos resistir. E é por isso que nós estamos aqui.
Amém? Então, a soberania de Deus na salvação do homem. Segundo lugar, nós aprendemos aqui, é que mesmo Deus sem precisar, Deus ainda usa o homem como instrumento na sua obra. O texto vai dizer lá do verso 10 a 16, que Deus escolhe usar um homem chamado Ananias. O texto vai dizer que é um homem fiel a Deus. E é interessante, irmãos, refletirmos sobre essa história, porque é o seguinte, a gente vai ver Deus agindo na vida de Saulo. Jesus aparece na vida de Saulo. Saulo tem aquela experiência, ele ouve aquela voz, as pessoas que estão com ele, sem ver nada, ouvem também essa voz. Paulo levanta cego e vai para lá, para Damasco, e fica num lugar lá, triste, abatido, humilhado. Ele não come e não bebe por 3 dias. Eu fico imaginando por que Deus fez isso no caminho de Damasco, e por que Deus não fez a mesma coisa lá em Damasco, quando ele passou 3 dias se humilhando e orando. Porque Deus podia se aparecer a ele do mesmo jeito, uma luz aparecer a ele e falar com ele: Saulo, agora você está curado, agora vai fazer a minha obra, deixa de perseguir os meus servos e vai fazer a minha obra. Jesus poderia ter feito isso novamente, sim ou não? Sim, porque ele fez no começo. Mas interessante, irmãos, que Deus ainda continua usando pessoas. E Ele quer usar a mim e a você. Não há ninguém a que Ele chama que Ele não queira usar. Deus me chamou e te chamou com um propósito. E às vezes a gente fala assim: Deus me chamou e aí eu não sei pregar. Como é que eu vou pregar? Eu não sei. Às vezes Deus chamou com um propósito de servir a Ele, de ser sal da terra, luz do mundo, de ser diferença lá dentro da sua casa, no ambiente de trabalho que você está, dando testemunho de quem você é, daquilo que Deus fez por você. Às vezes sem mesmo sequer você abrir a boca, só sendo fiel a Deus. Aqui o texto diz que Ananias era um discípulo fiel. E ele chamou Ananias aqui para ser meio pelo qual Saulo receberia a cura e a confirmação do chamado dele. A gente vai ver que ele fica com medo, que Ananias fala assim: mas Senhor, você está me pedindo para fazer um negócio difícil, porque o Senhor está me falando para ir falar com um homem que está buscando matar os cristãos, e ele está vindo com uma carta de autorização para fazer isso, lá de Jerusalém. E aí o texto vai dizer, irmãos, que Jesus fala para Ananias, fala assim: este é para mim um vaso escolhido, mostrando aqui mais uma vez a soberania de Deus em escolher aquele que não presta às vezes, para poder transformar num vaso de honra, um vaso que era de desonra, para ser transformado num vaso de honra, para usado para a glória de Deus. Está dizendo aqui, irmãos, que agora o perseguidor dos evangélicos, o perseguidor dos cristãos agora ia passar por uma mudança radical, agora ia ser perseguido, do mesmo jeito que ele perseguia os cristãos. O texto vai dizer que Saulo seria chamado para sofrer pelo nome de Cristo. É algo que ele vai dizer lá, que ele reconheceria lá mais tarde, lá em 2 Coríntios, capítulo 11. Que ele ia sofrer por causa do nome do Senhor. É tanto que a maioria das suas cartas ele escreve preso por causa do Evangelho. Aqui, irmãos, nós aprendemos algumas lições. A primeira, de que a gente vai ver a obediência de Ananias. Apesar dos seus receios, Ananias obedece e ele impõe as mãos sobre Saulo. E aqui Saulo, o texto vai dizer que ele impondo as mãos, Deus cumpre o propósito dele. Saulo é curado da sua vista, fisicamente, e aqui representa a sua cura espiritual também. Agora ele não apenas podia enxergar fisicamente, mas agora ele poderia enxergar espiritualmente acerca de quem era Jesus Cristo. É tanto, irmãos, que aqui, é por isso que Saulo, às vezes a gente pensa assim, vou me converter, já vou sair logo pregando. Não sei de nada ainda, me converti hoje, amanhã tem que sair pregando.
Saulo sai pregando logo imediatamente, logo nos dias seguintes, sabe por quê? Porque quando ele tem a visão espiritual aberta acerca de Jesus Cristo e quem Jesus Cristo é, todo o conhecimento que ele tinha acerca da palavra de Deus do Velho Testamento, que aponta para Cristo, ele compreendeu tudo aquilo ali. Ele falou assim: aquilo que as Escrituras dizem que virá, já veio, e ele apareceu para mim. Eu sei agora quem é, por isso que o conteúdo da minha pregação agora muda. Eu vou pregar a Cristo, é por isso que ele sai e ele prega com intrepidez, porque agora todo o conhecimento que ele tinha, ele está usando agora, mostrando a Cristo, apontando para Cristo, de quem Cristo era. Mas tudo Deus usa a instrumentalidade como instrumento, o homem, eu e você. Nós somos a quem Deus chamou para ser, como Deus vai dizer aqui, discípulo fiel, para ser usado para ser canal de bênção na vida de outras pessoas. Assim como Ananias foi usado para ser canal de bênção na vida de Saulo, Deus nos chamou aqui nesse lugar, dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho, na sua escola, seja lá onde quer que você vá, nessa sociedade, nesse mundo, para ser diferença e ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas. A gente tem que ter essa consciência, porque apesar, o mundo pode mudar seus métodos, já estão criando robôs aí, que vão caminhar aí, humanoides já. Esses dias estava um robô da Tesla lá, e o cara foi tirar uma selfie com ele, o robô ainda fez assim ainda. A gente não sabe onde é que isso vai dar. Se vai ser bom, se vai ser ruim, se esse negócio vai se virar contra a humanidade, igual aqueles filmes que tinha antigamente. Porque esses filmes já foi assim, mais de 20, 30 anos que foram feitos, de coisas que a gente imaginava que não ia acontecer, mas já está acontecendo do mesmo jeito que estava acontecendo nos filmes lá. Mas Deus continua tendo o mesmo método, que é usar pessoas. Esses robôs não vão substituir você. Os anjos queriam evangelizar, queriam pregar o evangelho, mas Deus escolheu homens, mulheres, santas, chamadas para a sua glória, assim como ele chamou Saulo. Amém? Deus ainda usa instrumentos humanos. Irmãos, isso nos desafia, esse texto nos desafia a sermos obedientes ao chamado de Deus, a cumprir esse propósito de Deus, e mesmo em situações difíceis, porque para Ananias não foi fácil, não. Eu imagino que a cidade de Damasco, os crentes estavam se preparando para ficar em casa. É possível que naqueles dias, irmãos, os irmãos já estivessem falando para o outro: ei, irmão, essa semana, tem culto não, viu? A igreja vai ficar fechada, não vamos nos reunir não, se reunir vai ser com as portas fechadas, porque Saulo está vindo aí para pegar nós. Mas a gente tem que ser obediente ao chamado de Deus, mesmo em tempos difíceis. Amém? Mesmo em situações difíceis. Irmãos, assim como Ananias, nós devemos confiar na soberania de Deus, mesmo quando nós não compreendemos plenamente os seus planos. Assim nós precisamos confiar no Senhor. Amém? A igreja é chamada, irmãos, para acolher todos. Acolher todos sem distinção. De fato, fica o estigma na vida das pessoas que viveram dissolutamente. Mas aqui nós precisamos acolher, não apoiando o seu pecado, mas ensinando acerca da palavra de Deus, confrontando o seu pecado. Amém? E a terceira lição que nós aprendemos nesse texto, do verso 20 ao 31. Nós podemos ver aqui de fato a transformação de Saulo e a sua missão. O texto diz que imediatamente após a sua conversão, Saulo começa a proclamar que Jesus é o Filho de Deus, demonstrando a sua transformação radical. Um homem que perseguia os cristãos, consequentemente perseguia Cristo, agora prega o Cristo.
agora prega o Cristo. Saulo, agora que perseguia os crentes, agora experimenta o mesmo tipo de perseguição que ele próprio anteriormente fazia. Agora ele é perseguido. O texto diz que quando ele começa a pregar na sinagoga, o povo começa a questionar: não era esse aí que vinha matar os crentes, que vinha prender os crentes, agora está falando que Jesus é o Filho de Deus? Que negócio é esse? E diz que o povo procurava para matar Saulo. Mas o texto está dizendo, irmãos, que Deus o protegia. Deus o guardou ele, porque não era o tempo certo. E aí Saulo teve dificuldade para ser aceito na comunidade. Os discípulos em Jerusalém, o texto vai dizer, lá do verso 26, que o texto vai dizer que temeram Saulo, tiveram medo de Saulo. E aqui a gente vai aprender outra instrumentalidade de Deus na vida do homem. O texto vai dizer que Barnabé intervém, testemunhando a veracidade da conversão de Saulo. Deus usa pessoas. O testemunho fala. Saulo agora está demonstrando aqui, irmãos, a sua transformação. É por isso que a gente bate tanto na tecla sobre o testemunho, aonde quer que nós estejamos. Porque a Bíblia diz, Paulo vai dizer depois, que nós somos cartas vivas. O nosso testemunho vai falar para a vida das pessoas. As pessoas vão olhar para a nossa vida de transformação promovida pelo Evangelho e vai dizer, e vai mostrar para esse mundo que nós somos diferentes do mundo. É por isso que nós devemos, nesse lugar tão pequeno, que todo mundo se conhece, sobre o testemunho, da forma de falar, a forma de agir, porque de fato, se formos transformados pelo Espírito Santo de Deus, então vai ser evidente. É igual aquele meme que diz assim, que às vezes diz assim, que nem uma pessoa que está querendo emagrecer: eu estou fazendo regime, mas não tirei nada. Mais ou menos assim, esqueci aqui agora. Mas, assim, mas haverá sinais. A pessoa vai aparecer magra e fala: você fez dieta? Fiz. É a mesma coisa. Você agora é crente? Sou. Eu vi. Seu testemunho mudou. Seu palavreado mudou. A sua forma de agir, de pensar, mudou. O seu rumo agora é outro. Eu estou vendo isso. Isso pode também incomodar também. Aquela velha conversinha lá, de que agora é crente, agora quer ser dama de bonzão, a gente vai ouvir isso também. Porque muitas vezes nós vamos incomodar o sistema do mundo. E aqui a gente vai ver que Paulo teve dificuldade, mas o seu testemunho falou, a ponto de Barnabé chegar: não, fiquem tranquilos, eu tenho visto o que Paulo tem feito, o que Deus fez na vida de Paulo. De fato, ele teve a sua vida transformada. Ele que perseguiu o cristão agora prega o Cristo. Ele não está aqui se fazendo, não, é evidenciado nas suas atitudes, na sua maneira de dizer que Saulo foi transformado pelo Espírito Santo de Deus, foi salvo por Cristo. Amém? E o resultado final disso tudo, irmãos, é que a igreja se fortalecia, no verso 31, se fortalecia pela presença de Deus e pelo temor do Senhor. E o texto vai dizer que eles continuavam crescendo, continuavam a crescer, evidenciando a obra de Deus na vida deles. Amém? A gente vai aprender aqui que a verdadeira conversão resulta em transformação visível pelas outras pessoas. O caráter, o propósito de vida, o caráter de Saulo foi completamente transformado, irmãos. E a nossa vida deve ser do mesmo jeito, deve evidenciar isso na sociedade. Amém? O Evangelho, ele inevitavelmente, ele vai provocar muitas vezes a oposição das outras pessoas.
E nós devemos, assim como Paulo, estar preparados para suportar essa oposição também. Estar disposto, se possível, for morrer por causa do Evangelho. Mas não fique preocupados, porque assim como Barnabé, nós somos encorajados pelo Senhor a permanecer firmes, a cumprir o seu propósito, a obedecer tudo. Nós vamos ser encorajados a ajudar os novos convertidos. Nós precisamos nos preparar para isso, a ser suporte para os novos convertidos, para aqueles que precisam ser suportes. Como o texto diz, suportáveis uns aos outros, é ser muleta uns dos outros. Quando a pessoa está com a perna quebrada, usa uma muleta para ser suporte para ele. Nós sermos esse suporte para aqueles que estão iniciando. Nós precisamos ser esse canal de bênção. E a gente precisa se preparar para isso. Amém? Eu gostaria de concluir. A história de Saulo nos ensina que ninguém, irmãos, está fora do alcance da graça de Deus. Você olha para o seu parente, você olha para aqueles lá na sociedade, que você olha assim, esse aí não tem jeito não. Ninguém está fora do alcance do Senhor. Se Deus o chamou, ele vai vir. Ele vai vir porque ele não vai resistir à graça de Deus. Ele vai se render assim como Saulo se rendeu. Amém? Nós aprendemos aqui que a sua soberania, seu chamado irresistível, sua capacidade de transformar vidas, são evidentes na vida de uma pessoa. Deve ser evidente nas nossas vidas. E vai ser evidente na vida de outras pessoas também. Amém? Assim como salvos, nós fomos salvos para glorificar a Deus e proclamar o Evangelho. Que possamos confiar no poder da graça de Deus e para transformar as nossas vidas e sermos usados como instrumentos dele para glorificar o seu nome. Amém? É a primeira pergunta do Catecismo Maior. Qual é o fim último do homem? Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Esse é o nosso propósito, para quem Deus nos chamou, cumprir o seu propósito, pois Ele nos usa ainda como instrumento dele. Amém? Vamos orar? Deus e Pai, bendito seja o Teu nome. Obrigado por Tua graça irresistível sobre nossas vidas, onde não resistimos ao Teu chamado. Obrigado, Senhor, pela Tua soberania. Ó Deus, obrigado porque nós não estamos fora do alcance da graça do Senhor. Obrigado porque o Senhor nos resgatou do lamaçal do pecado e fomos, assim como Saulo, chamados para cumprir o Teu propósito e glorificar o Teu nome, Deus. Obrigado. Que isso seja cada vez mais evidente nas nossas vidas, para nós mesmos e para os outros que estão lá fora. Que eles possam ver o brilho do Senhor nas nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo. Para o louvor da glória do Senhor. É que nós pedimos. Amém. Amém? Deus nos abençoe em nome de Jesus.